Motivação, bem-vindo a mais um quadro de motivação. O que te motiva no teu dia? Acordar de manhã. E hoje a gente tem um papo muito bacana com o Paulo, que é o pai do Bernardo, e ele vai falar sobre a paternidade e o motivo de continuar vivendo e levando esse legado de pai. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você. E a gente transmitir, né, esse amor de pai, que é muito importante o pai fazer parte da vida do filho, né? Muito importante. Pais que estão aí ou mães que estão assistindo, já chama o paizinho aí, ó. E vamos assistir junto, porque eu já preparei um lencinho aqui, ó. Então, fica a dica para vocês. Mas antes quero agradecer também a quem tá sempre aqui junto com a gente, que é a Blue Ideias, Maia Cortinas e Enxovais, Metal Clean Móveis e Equipamentos Hospitalares e o nosso novo patrocinador aqui do programa, que é Anjos da Guarda, Home Care, tá? Saiba mais lá no site deles. E agora sim, vamos falar de paternidade. Ai, coração. Nossa. Ai. Falta o ar muitas vezes, né? Falta. Eu fui pai desde o primeiro momento que a Jennifer falou pra mim que ela estava grávida, até o último momento que a gente deixou ele na creche daquele fatídico dia, né? Ai. E graças a Deus, né? Hoje as pessoas, assim, como é que eles estão de pé? Eu digo que é a fé em Deus, o amor em Deus, e que a gente foi pai muito presente na vida do Bernardo. E hoje nós temos um projeto Vamos Salvar o Dia, né? Graças a Deus está tomando uma proporção muito boa. E como é gratificante, no momento que eu falo da minha questão, né, de pai com o Bernardo, como é gostoso eu ver esses pais participando e depois recebendo um feedback de que, pô, né, eu tô um pai melhor, aqui tá diferente, eu tô conseguindo ter mais atenção com meu filho. Eu te digo, Tamares, é um preço muito alto, Tu perdeu teu filho, que é a tua razão de viver, mas diante de tudo isso, tem que chamar a atenção da sociedade, de pai e mãe, para cuidar dos seus filhos. Às vezes nas palestras a gente sempre fala, né, que a nossa atenção com os filhos, e aí eu sempre falo, né, vocês pais podem dizer assim, então vocês eram pais perfeitos. Não, a gente não era pai perfeito, porque filho não vem com manual. Não, né? Se viesse. Mas o básico, que é o amor, o carinho, a atenção, isso é o que todo pai e toda mãe tem que dar pro filho. Com certeza. Quando aconteceu tudo, a nossa psicóloga Daisy também faz parte do Vamos Salvar o Dia. A primeira pergunta que ela fez para mim, para Jennifer, se a gente sentia culpa de não ter feito alguma coisa. Eu e a Jennifer, a gente respondeu não. A gente não tem culpa de nada. Não sentimos culpa porque a gente foi o melhor pais que o Bernardo poderia ter. E você que está assistindo em casa, sente que poderia ter feito alguma coisa diferente? Eu digo para os pais, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque a gente acha que na linha da vida a gente, né, recebe os filhos, eles crescem, que um dia acontece, né, vir enterrar a gente, né? A gente nunca está preparado para perder um filho. Então eu digo para os pais aqui, principalmente para os pais homens, o que você faz para estar com seu filho? O que você faz de bom para ele reconhecer você daqui um tempo e dizer assim, pô, meu pai foi um pai muito presente na minha vida. E eu digo uma coisa para ti, eu e o Bernardo, a gente se conhecia pelos olhares. Tanto é que eu sempre me vesti de Papai Noel, né? E teve um ano, 2022, teve um amigo meu lá no bairro da Velha que ele fez ele abriu a lanchonete dele, ele tu não vem como Papai Noel? Não vou. E eu estava lá trabalhando como Papai Noel e o Bernardo estava com a minha mãe e com a minha irmã aqui na prefeitura, que teve o coral. Eu lá sentado, de repente ele chegou. Quando ele chegou assim, que ele veio, Papai Noel, de repente do nada ele parou assim, ficou me olhando com aquele olhar desconfiado. E aí eu comecei a falar com ele na voz do Papai Noel, ho, 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 ho. E ele veio, sentou no colo e eu percebi, Tamares, que ele viu que era o pai dele. Mas em momento algum ele acabou com a magia. Conversamos, tudo. Ele foi até a mesa onde a Jennifer estava e ele falou o seguinte, tem algo errado com esse Papai Noel, mãe. Aí a Jennifer começou a rir. Assim, por quê, filho? É meu pai. Filho, não é teu pai tá trabalhando. Não, mãe. Você não reconhece os olhos do meu pai?
Esse Papai Noel tem o olhar do meu pai. Eu tenho certeza que é meu pai, só pelo olhar. Aí eu pergunto pro pai e pra mãe, pro pai, quantos de vocês tem olho no olho com o filho de vocês? Quantos vocês conhecem o filho de vocês? Se vocês fazerem um questionário para mim, eu vou saber tudo do Bernardo. Super-herói, comida favorita, desenho favorito, tudo. E às vezes muitos pais não têm esse contato com o filho. Né? Hoje eu trabalho como Uber e quantas histórias, né, de algumas pessoas que me reconhecem, e aí tu conta a tua história e tu vê assim que alguns homens às vezes eles pegam e se sentem tão não sei qual a palavra usar aqui, mas fraco de tanto que eles têm a chance de ser aquele pai presente e acaba esquecendo de naquele momento de prover alguma coisa com o filho. Usam a rotina como desculpa, né? Usam a rotina como desculpa. Ai, tô cansado. Tá cansado todos os dias. Tá sem tempo todos os dias. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A rotina, nós também tínhamos a rotina, né? A gente foi trabalhar num horário um pouquinho até mais tarde. Então a gente deixava ele na creche. Eu voltava, pegava ele e fazia aquela função de pai, né? Fazia a janta, dava banho, tudo. E em alguns momentos, às vezes eu tava fazendo a janta e ele disse, pai, queria um colo. Em nenhum momento eu deixei, tipo, filho, depois eu te dou. Não. Às vezes eu tava preparando a janta, eu pegava ele no colo. Nunca deixei de dar um colo pro Bernardo. Quando a janta tava assim, bem caminhando, pai, vem cá comigo. Eu sentava lá na mesinha, na frente da TV e via, e ele pulava, e ele brincava, um brincava, sacaneava um com o outro. Então assim, todos os momentos que eu podia estar com o Bernardo, eu estava com o Bernardo. Todos os momentos, gente. E eu tô falando assim, eu já te falei isso antes, né? Acompanhando vocês torna a gente melhores mães, melhores pais. Independente se eu tô seguindo a Jennifer, a Regina, você. Cada mensagem, cada postagem de vocês, cada palavra de... segura o choro, Tamares. Cada palavra dita, eu olho assim... Pro meu filho, né? Não sei como é que é pra vocês em casa, mas quando eu vejo a mensagem deles ali, acompanho. Vem a Valéria lá, eu tô lavando a louça, eu tô fazendo comida, tá todo mundo ali. Ela quer um colo, eu penso assim, nossa, talvez eles gostariam de dar um colo. Sabe, Tamares, tem muitas mães, né, e que falam bastante com a Jennifer, assim, às vezes eu tô naquela loucura, aquela casa bagunçada e não sei o quê, e aqueles brinquedos aí, tá aquele um brigando com o outro, para vocês dois, não sei o quê, de repente eu paro assim, pô, eu venho logo vocês na minha mente, porque vocês queriam estar com a casa bagunçada, vocês queriam estar com essa loucura, né, como diz a Jennifer, até o estresse, né, daquela loucura de Bernardo, sai daí, pelo amor de Deus, meu filho não te pendura, que ele era o Homem-Aranha, né, então ele andava pendurado em tudo, que ele queria se pendurar. Então, como diz a Jennifer, até esse estresse, aquela coisa da falta dentro de casa. A gente diz para as pessoas, você não quer saber como é doído do silêncio dentro de casa. A falta, né, do barulho. A falta do barulho. A gente levou 3 meses para voltar para dentro de casa. Para mim foi mais fácil, né? Para mim foi mais fácil. Não que eu não sofro, né? Vejo lá, 90% dos brinquedos dele, das roupas, a gente doou tudo, né? A gente ficou com alguns mais especiais, que alguns dinossauros, super-heróis. E como é difícil a gente, às vezes, entrar no quartinho dele e olhar lá os super-heróis parados, os dinossauros sem um rugido. Então, eu digo para as pessoas, não quero saber como é difícil o silêncio dentro de casa. Gente, barulho é vida. Filho é vida. Nossa. Eu digo para vocês, se hoje Deus chegasse para mim assim, ó, eu te dou teu filho de volta, mas tu vai ter que morar debaixo da ponte. Eu entregava a minha casa e ia morar debaixo da ponte. Os pais têm que entender que a vida é passageira, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que amar hoje, a gente tem que viver hoje, a gente tem que brincar hoje, sabe? A gente tem que estar hoje. Claro que a gente se preocupa, né? Parte financeira, tudo, né? É normal. Quer dar o melhor pro teu filho. Né? Mas a gente tem que viver hoje. A gente não sabe o melhor, né? Qual é o melhor? O teu melhor hoje? O teu melhor é ter um carro do ano? Porque o teu carro do ano daqui 10 anos já não é mais do ano. Não é mais do ano. Tá entendendo? São bens materiais. Hoje as pessoas estão muito ter em vez de o ser.
A gente vê assim, ó, que a sociedade tá doente. Hoje é muito ter, Nossa. hoje é muito, eu quero aparecer. Gente, Comparações. tá entendendo? Se você não tem tal coisa, você não faz parte daquele clube seleto. Se você não tiver aquilo, você não faz parte daquele outro grupo. Gente, a gente tem que ser o ser. O ser. Quantas pessoas hoje não olham para o próximo, não olham para a dor do outro? Quantas pessoas precisando de apenas um abraço? E a sociedade, por mais que, vamos supor, você que está em casa, você pode ter a maior riqueza do mundo em bens materiais. As pessoas não vão querer o teu bem material, elas vão querer o teu brilho, a tua alegria. Eu vou te contar uma coisa aqui. Dentro do projeto Vamos Salvar o Dia, nós temos outros projetos que ainda estão em stand-by. E faz uns 2 meses atrás eu participei de uma reunião, né, sobre um projeto que nós estamos ainda em stand-by. E a pessoa que estava ministrando a reunião, ela trabalha muito com crianças e jovens, né? E ela me mostrou 4 cartas, Tamares. Essas 4 cartas, uma menina de 14, 2 de 13 e um menino de 12. Até eu vou falar, porque hoje é dia 10 de setembro, dia de prevenção ao suicídio, né? 4 jovens querendo tirar a vida. Aí eu consegui ler as cartas. Falta só de amor dentro de casa. Meu pai e minha mãe não dão atenção. Meu pai é alcoólatra. Meu pai não participa da minha vida. Aí eu digo para vocês... Querendo afeto, carinho. Aí eu digo para vocês, a gente fala isso nas palestras. Onde é que nós estamos errando? A quantidade de crianças tentando suicídio ou se automutilando para chamar atenção. Onde é que nós estamos errando como pai e mãe? E a gente, né, com o Bernardo, a gente sempre foi presente. A gente foi o melhor pai, a melhor mãe que ele pôde ter naquele momento. Em alguns momentos a gente se cedemos. Normal. Da gente olhar para o outro assim, eu acho que poderia ter feito isso, Paulo, eu acho que poderia ter feito aquilo. E aí também é importante esses momentos, sim, né? Claro que é importante. E da gente ver que a gente errou, se abaixar na altura do filho e dizer, papai errou, papai não devia ter feito dessa maneira, você fez assim, 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 o papai tomou essa atitude, mas também é errado. De conversar com seu filho, olho no olho. O não também é amar. A gente tem que começar a dar limite. A gente tinha esse limite com o Bernardo, sabe? Quando era não. Porque princípios e valores são irrevogáveis. O que é certo, o que é errado. Hoje a gente vê muito assim, né? Cada um, mas assim, o filho tá chorando, pega aqui o celular. Não me incomoda. Eu digo assim, gente, às vezes, de repente, ele só está fazendo um choro ou uma birra para te dar atenção, para te dar um colo. Como faz falta isso? Como faz falta esse amor, esse abraço, esse cheiro, sabe? Ele amava o Homem-Aranha. Quantas vezes? Poderia, várias vezes na semana, assistir o mesmo filme, 2, 3 vezes, sentadinho, ele pulava, vinha por trás, abraçava aqui, ficava vendo o filme aqui. Gente, é desesperador a gente não ter mais isso dentro de casa. E aí as pessoas perguntam, né? Pô, que força. É porque a gente foi muito presente. A gente não carrega essa culpa de não. Vocês têm boas lembranças. Boas. Nós temos muitas boas lembranças. Vídeos e fotos, você vê, já acompanha assim. Mas eu não sei se eu tô respondendo pra ti ou pra Jennifer ali no... Mas eu vou no embalo, respondi. Ou vai ou ela ou ele ali. Gente, eu nem sei. Porque assim, é tão gostoso acompanhar vocês. É dolorido porque a gente fica... Eu, pelo menos, Tamares, dá vontade de voltar lá naquele dia 5 de abril e parece que ser uma super heroína e, sabe, mudar isso. E engraçado, né? Aconteceu tudo e os pais, a gente conversa, né? Como a educação era igual, né? Das 4 crianças, né? A questão dos princípios, dos valores, o momento do não, sabe? Como era igual assim, ó. Né? E hoje a Regina, que está com nós também no projeto, né? Como hoje ela tá gravidinha, né? E a gente conversa muito entre nós, fazer isso, fazer aquilo outro, como era igual a nossa educação com os filhos, né? Então a gente conversa assim, né? De como é que a gente tá superando, como é que às vezes a gente para e pensa, de onde é que nós estamos tirando força para seguir em frente, né? Deus. Olha, é Deus e esse propósito da gente, porque o Bernardo, ele sempre falava assim, pai e mãe, o dia que eu crescer eu quero ser herói de pessoas. Eu quero salvar pessoas. E algumas pessoas perguntam para nós assim, você já tem noção de quantas pessoas você já estão tocando o coração? E você... A gente nunca parou para pensar nisso. Nunca parou. Muitas. E toca... Como é que eu vou dizer uma palavra?
dia após dia. É. Me tocou lá naquele dia, me tocou no outro e sempre vai tocando. Sempre Vai. é uma... Tá com dor de cabeça, aquela aspirina, É. sabe? E é muito bom. É triste eu dizer isso, mas é errado eu falar isso. Nem vou falar. Mas assim, o que aconteceu é realmente o propósito de o Bernardo ser herói. É como eu e a Jennifer assim, né? O para que aconteceu tudo isso, né? Para quê? Diante do luto, né? A gente estamos no luto, cada um está na sua fase individual, né? Não queira, né? Desejo que nunca ninguém passe por isso. É difícil, até pro casal, né? Sim. Eu e a Jennifer, a gente quase separamos, né? Porque é difícil, um espelhador do outro, né? Um quer guardar a sua dor, não quer mostrar pro outro, é muito complicado. Dá força, às vezes, pro outro, ele não sabe como. Não sabe como. Então, assim, desde antes daquele fatídico dia, né? A gente botou na cabeça o para quê de tudo isso. Chamar a atenção da sociedade, pais e mães para participar da vida dos filhos, a questão dos órgãos públicos, olhar mais para nossas escolas e CIs, né, que a segurança não era o que a gente esperava. Claro, né, que a gente pensa assim, ó, quem achou que um dia ia acontecer isso em Blumenau? Né? Apesar de nós ser uma cidade grande, nós ainda temos uma cidade segura, né? Ainda nós conseguimos fazer bastante coisas. Mas quem diria que isso ia acontecer em Blumenau? Nunca achou, né, que ia acontecer isso. Então hoje a gente está aí, né, junto com o projeto, salvando famílias, ensinando como a Lari, né? A Lari gostaria de ser professora. Então juntou o Bernardo. Educando. Juntou o Bernardo, que é salvar pessoas, e a Lari de ensinar pessoas. E nós estamos fazendo, estamos ensinando e estamos salvando pessoas. Então, para que tudo isso, né? Hoje a gente também está junto com os órgãos públicos, batendo na tecla da questão de segurança nas escolas. Eu vejo ainda muitos lugares ainda vulneráveis. Nós temos que olhar para a questão de saúde mental das crianças, né? Dos adultos, dos jovens. Está bem assim complicado, porque como eu te falei, hoje é muito ter e não ser. E a gente tem que olhar mais com amor e carinho para aqueles que estão dentro da nossa casa. Como desde sempre, o futuro da sociedade são as crianças. São as crianças. Nas palestras a gente fala, né? Pai e mãe, vocês são o espelho dos nossos filhos. Se dentro da tua casa o teu filho ver amor, ele vai refletir amor lá fora. Ele vai saber que, de repente, uma criança que está triste, alguma coisa, ele vai saber aconchegar essa criança. Né? Nós temos vários episódios com o Bernardo, tanto é que no domingo, né, que antecipou, parece que já era uma despedida, né? Porque naquele final de semana minha família foi lá em casa, ele se despediu. No domingo a gente foi no parque com os antigos amiguinhos da creche e um dos amiguinhos não levou patinete. Aí os outros, vamos andar de patinete, não sei o quê. O Bernardo viu que um dos amiguinhos estava sem patinete, ficou triste. O Bernardo simplesmente olhou assim, ó, ei, pessoal, o fulano não tem patinete, vamos brincar de outra coisa. Então, todo mundo junto. Todos largaram o patinete, foram brincar pro outro amiguinho participar. Tá entendendo? Então, assim, ó, são esses valores que a gente vai passar pros filhos. Né? A gente é espelho. Eu digo, pai, se você é amoroso com a sua esposa, teu filho vai ver isso dentro de casa, ele vai ser um marido amoroso com a esposa, vai ser né, com os amigos, com os colegas. Se você for um pai que é robusto, né, palavrões, essas coisas dentro de casa, o que seu filho vai fazer lá fora? Mesma coisa. A mesma coisa, porque o espelho é dentro de casa. Engraçado que o Bernardo ele tinha, né, muito forte a questão das palavras bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença. Dentro de casa ele fazia, pai, por favor, dá um copinho de água para mim. Eu entregava para ele, dizia, pai, te amo, obrigado. Então são essas coisas que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. A gente é o espelho, a gente fala assim, eu quero um Brasil melhor, eu quero um mundo melhor. Mas o que você está plantando dentro da sua casa com o seu filho? Hoje é difícil tu ver um jovem ou uma criança que tenha respeito pelos mais velhos. Como é difícil, na minha época, meu pai sempre falava, tem que respeitar os mais velhos. O Bernardo vinha nessa linha. Tanto é que o Bernardo era uma criança que pedia bênção. Olha só. Bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó. Tá entendendo? Porque a minha família sempre foi de pedir bênção, né? E ele tinha,
né? Sempre dizer, ó, tem que pedir benção pro vô, pra avó, pro pai, pra mãe. E ele tinha essa benção, né? Que hoje, né? Se caiu, assim, são poucas as pessoas, né? Então eu digo assim, ó, nós somos espelho dos nossos filhos. Tem um exemplo que eu sempre falo nas palestras. Um dia eu fui andar de bicicleta com ele. A gente mora lá próximo da Rua dos Caçadores. A gente foi atravessar a rua. E o momento que eu fui atravessar a rua, né? Tem uma ilha no meio da rua. Eu parei. Aí a pessoa com o carro deixou eu atravessar. Simplesmente o motoqueiro veio, quase atropelou eu e ele. E naquele momento eu falei um palavrão, no susto, né? O Bernardo na cadeirinha da bicicleta. Eu falei um palavrão. Fui até o meio da ilha e estava vindo um carro. Eu deixei o carro passar porque eu não ia fazer ele parar, porque atrás não tinha ninguém. Então deixei o cara passar. Quando o senhor passou com o carro, o que o Bernardo fez? Falou o mesmo palavrão que alguns metros atrás eu falei. Então assim, chamei a atenção dele, não chamei porque o errado fui eu. Ele foi espelho daquele momento do que eu fiz. Né? No susto do motoqueiro quase atropelar nós, ele achou que o senhor fez a mesma coisa, não dando a vez, ele né, falou o mesmo palavrão. E aí eu não chamei a atenção dele porque o errado fui eu. Então como a gente vê que os nossos filhos, eles vejam o que nós fizemos dentro de casa. E é engraçado, né? Eles veem situações que a gente até nem percebe. Outro dia eu troquei a fralda da Valéria e eu vi que não pegou, achei que alguém tinha pego, né? Meu marido, alguém pra levar no lixo. Daqui a pouco eu vejo ela com a fraldinha indo lá no banheiro, ergueu o negócio e... Ela levantou a tampa, ela tirou tudo. Do jeito dela, ela fez. E botou dentro. Eu falei, meu Deus do céu, né? Tu vê, né? Como a gente, né? É esses pequenos exemplos que a gente faz, que eles imitam. O Gabriel, ele pede praticamente todas as noites: mãe, me coloca pra dormir. Ele tem 9 anos. Não deixa de fazer. Não deixo de fazer isso. Ele fala, né, assim, eu falei assim, enquanto eu puder botar ele pra dormir, eu vou botar ele pra dormir. Até quando ele vai pedir isso pra mim? Daqui a pouco, quando tu vê ele tá com 13, 14 anos, ele não vai mais pedir. Tomara que peça. Né? E é isso, não tem que deixar de fazer. A gente tem que fazer. Sexta-feira a gente sempre falava que era o dia de lixinho do B, né? Era o dia que a gente deixava ele dormir, ficar acordado até mais tarde, tudo. Mas às vezes, por causa da decorrer da semana, chegava ali umas 10 horas, ele mesmo dizia assim, vamos dormir, pai, tô cansado. Né? E aí a gente respeitava o momento dele, ficava lá. Às vezes, nem ele não ia dormir, mas assim, ó, os 10, 15 minutos que ficava na cama com ele ficava cheirando, ele ficava falando. A gente orava, ele orava pelos amiguinhos, pelas pessoas, né? Pelo vovô, pela vovó. Então, assim, a gente tem saudade dessas coisas assim, ó. E aí tem pais e mães que têm isso e não fazem, né? E eu digo pra vocês, gente, façam enquanto podem, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se o teu filho pode crescer e morar em outro país. Tá entendendo? E daí? Daqui a pouco ele vai ter a família dele, né? Tu tá na casa dos teus pais todos os dias? Uma pergunta pra você que tá nos acompanhando. Você já disse eu te amo? Eu te amo, olhando nos olhos da pessoa que você realmente ama? Verdade. Eu vou dizer uma coisa pra ti. Eu, quando comecei a namorar com a Jennifer, eu vi que a família dela tinha muito eu te amo, né? Pai te amo, mãe te amo. Tinha muito disso. E eu vinha, né, de uma família que a gente falava, mas tu via que não era aquela coisa, né? Era mais escrito no papel e entregue no dia das mães, pais, assim isso, vai. E meus pais são separados, né? Sim. E até que um dia eu saí com meu pai, né? Fui passear com ele aqui no centro da cidade, tudo. Nós passeando. E teve um dia que eu e ele, conversando, ele foi pegar ônibus ali na Beira-Rio. Simplesmente peguei, dei um abraço nele e disse, pai, eu te amo muito. E ele foi. E eu vi que ele ficou balançado. E aí, obrigada. E aí ele chegou em casa, ele chegou todo balançado. Todo balançado assim, todo emocionado. Aí minha madrasta me ligou, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se eu e ele tinha discutido. Eu disse, não, a gente não tinha discutido. Ela disse assim, mas ele chegou tão balançado, ele tá tão emocionado, tá lá dentro do quarto lá, eu acho que ele tá até chorando. Eu disse, não, mas a gente não... Aí tu lembrou. Eu lembrei. Aí ele disse assim, então já sei o que foi. Eu disse, eu te amo. Eu disse pra ele, eu te amo muito, pai. E dei um abraço nele. Aí ela disse, então isso mexeu com ele. Porque com a separação dos meus pais, ficou uma coisa assim no início, né? Aquela coisa assim, né? De que um foi para um lado, um foi pro outro, os filhos ficam no meio. Eu digo para vocês assim, pais que são separados. Vou pegar o exemplo da Regina.
A Regina, mãe da Lari, era separada do pai dela. Sim, do pai da Larissa, né? O pai da Larissa. Mas eles eram muito presentes na vida dela. A Regina... Que é um laço pra sempre, né? É. Ela e o ex-marido dela conseguiram, tipo, deixar o casamento que não deu certo lá, mas o amor da filha era primordial. Tanto é que ela sempre falou, o pai dela podia pegar a hora que quisesse, poderia ir a hora que quisesse lá em casa. Tanto é que ele fazia, ele pegava ela na segunda, devolvia na terça, ou ficava até na quarta, sabe? Então, assim, ó, eu digo para os pais que estão num processo de separação ou estão separados, o filho é a prioridade da vida de vocês. Não fica jogando um filho contra o outro. O casamento não deu certo, é vocês dois. O casal não deu certo. Mas vocês têm o maior amor da vida de vocês, que é o filho. Seja presente na vida deles. Depois de um tempo, a separação dos meus pais, a coisa melhorou. Tanto que minha mãe vai na casa do meu pai, almoça junto com a minha madrasta. Já aconteceu se encontrar todo mundo assim. Então eu digo assim, por causa dos filhos, tem que ter um relacionamento bom. Não usar a criança como uma disputa daquilo, porque uma tua corda, mãe né? Quem vai puxar mais? Quem vai puxar mais? Que a tua mãe é errada nisso ou teu pai é errado naquilo. Não, gente. O casamento não deu certo, é vocês dois adultos. E vocês têm que se unir pelo amor do filho. É o que eu digo, Tamares. É os nossos exemplos que a gente faz que vai ecoar. Quantas crianças estão feridas, às vezes por causa, né, de tantas coisas que acontecem dentro de casa, né, e depois vai se tornar um ser humano que é frio, né, com problemas, tudo, e eles não vê essa questão de como influencia tudo na vida de uma criança, uma pessoa problemática lá na frente, né? Então, pais separados, volto a dizer, vivam pelos seus filhos. Vivam pelos seus filhos. Não fica jogando os filhos contra o pai, contra a mãe, porque não dá certo isso. Não dá mesmo. Meus pais também são separados há mais de 30 anos. E no início a gente foi, tipo, corda no meio, né? Quem puxava mais, assim. E é muito difícil. Mas vamos falar desse assunto no próximo bloco, porque está terminando, o papo tá bom, então não sai daí que tem mais um episódio, tá? Até daqui a pouquinho.